Seja muito bem-vindo à Copterapia, animador vitoriano. Nesse canal eu falo um pouquinho sobre os meus bastidores como copywriter e ghostwriter. E eu trago você aqui comigo para os meus estudos, para minha rotina, para os meus aprendizados, as coisas que eu tenho feito por aqui. Bom, estamos começando hoje uma série que eu venho pensando em fazer há um certo tempo. Estou bem contente, estou bem animado em começar esse projeto. E isso é bem legal porque recentemente eu fiz uma postagem no LinkedIn mostrando como que eu estudo, mostrando para as pessoas como que eu uso, né, isso no meu dia a dia. E eu vou até deixar o print aqui, né, dessa postagem lá do LinkedIn que eu fiz. Ela acabou meio que viralizando lá. E isso só reforçou, né, o que eu já queria fazer há bastante tempo, que é compartilhar um pouco dos meus estudos, como é que eu estudo copywriting, como que eu estudo ghostwriting, como eu estudo sobre negócios, como eu alimento meu repertório e, obviamente, compartilhar aqui com você para que isso cada vez mais se consolide aqui. Eu vou fazer em breve um vídeo sobre como é esse método de estudos que eu faço, mas quero que você que está chegando agora sinta-se à vontade. Nós iremos aqui nessa série específica aqui dentro do canal, estudar um livro muito bacana de copywriting, que é este daqui. Opa, aqui, pronto. Que é este daqui, Como Escrever uma Copy que Vende, do Ray Edwards. Qual que é a proposta aqui? E aí eu tenho uma colinha aqui para eu não esquecer de nenhum tópico importante para falar para você. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa série é que nós vamos estudar esse livro do começo ao fim. Então nós vamos desde a introdução até o último capítulo. Eu vou mostrar para você as coisas que eu marquei que são importantes, coisas práticas, exemplos. Então, imagine que nós estamos fazendo aqui uma curadoria deste livro e aprendendo juntos aqui, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, esta é a aula, digamos, inaugural dessa série. Então, é interessante que você veja na sequência, porque tem uma ordem aqui bem específica. E bom, você vai conseguir aproveitar bem melhor se estiver na ordem, né? Então, é isso. Dito isso, explicando para você esse projeto, né? Então, a minha intenção é trazer vários livros de copyright, negócios e afins para esse canal, compartilhando, né? Tudo que eu aprendi, as coisas que eu vou anotando, as coisas que eu vou, né, colocando em prática, com dois objetivos. O primeiro é também me forçar a estudar, porque é difícil na rotina, a gente quer, enfim, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes a gente meio que deixa isso em segundo plano, mas é importante, né? Especialmente para quem trabalha, né, aqui com copy, né? Enfim, estar sempre se atualizando, sempre estudando. E a segunda coisa é porque essa é a maneira que eu encontrei de aprender, de aprofundar, de consolidar o que eu estudo, que é ensinar, que é uma das coisas que eu também adoro fazer. Então, quem, né, não entende nada de copyright, não sabe nada, vai conseguir realmente aprender de maneira bem prática aqui, como iniciar nesse processo. E, obviamente, quem aí não tem uma grana para investir pode encontrar aqui uma fonte, né, gratuita de informação confiável, né, informação que realmente faz sentido para não gastar aí com qualquer curso inútil que não vai servir, no fim, para nada. Então, essa é a ideia aqui. Terceiro ponto que eu preciso falar para você é a respeito do Notion, que eu vou compartilhar aqui em todas as aulas. Você vai ver, eu sou o cara do Notion, então eu gosto muito do Notion. Então, lá tem todos os apontamentos, as notas, as coisas que eu anotei. A minha lousa vai ser o Notion, tá? Então, esse Notion você vai poder acessá-lo. Só que, aí é um detalhe. Só faz sentido você pegar esse Notion depois que a gente terminar todo esse livro aqui. Por quê? Porque se você pegar ele agora, se você fazer o download desse Notion agora, ele vai ser incompleto. Porque a gente vai dar sequência aqui a várias aulas. Então, imagina que você vai baixar o Notion depois dessa aula. Não faz sentido você fazer isso agora, porque só tem o capítulo 0 e o capítulo 1, digamos assim, lá. Então, o capítulo, né, são vários capítulos desse livro, então só faz sentido você realmente baixar esse documento quando a gente chegar no último, né, no último capítulo. Então, propositalmente, eu não vou deixá-lo aqui no Acervo Infinito, que tem na descrição aqui né, dos vídeos do canal. Por isso, para que você só acesse quando ele estiver realmente completo e a gente não for fazer nenhuma alteração, nenhuma edição nele, tá? Então, me acompanha por aqui, assiste as aulas, coloque em prática, e lá no final, quando a gente terminar, eu vou avisar você
que ele tá disponível lá para você fazer o download aí, você guarda e fica para você aí de presente, tá? Sem custo nenhum, beleza? Outro ponto importante antes da gente entrar aqui, né, no livro propriamente dito, são as interações. Você vai ver que em alguns capítulos, né, algumas aulas, teremos um deverzinho de casa, isso mesmo, dever de casa para você praticar aí do seu lado. E eu acho que é super importante ter essa troca também, né? Em relação a quem está estudando, quem está botando em prática. E eu quero me colocar à disposição aqui para fazer essa troca com você aí do outro lado. Então é assim que vai funcionar. Nas aulas em que tiverem um dever de casa, alguma coisa nesse sentido, eu vou deixar esse dever de casa também na descrição do vídeo, além da aula, obviamente. E eu vou abrir, né? Tanto aqui os comentários quanto o meu próprio Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui para você me acompanhar por lá se você quiser também. E me encaminhar por lá, de repente, o seu dever de casa feito. E aí, no comecinho da outra aula referente àquela, eu vou dar uma analisada e vou comentar sobre, né, as respostas que eu recebi. Fique à vontade para compartilhar se quiser, se não quiser também, tá tudo certo. Mas eu acho que é bacana ter essa interação e também é uma forma de movimentar ali as redes sociais também. Então, tem dever de casa, bota um comentário aqui, deixa aqui alguma coisa pra gente analisar, ou vai lá no meu Instagram, me manda uma DM e fala, ó, Bruno, eu fiz, fiquei com dúvida nisso. Vai ser um prazer, né, te responder e trocar com você. Não tenho IAs, né, trabalhando por mim, sou eu mesmo que fico cuidando das minhas redes, então fique à vontade para me acionar por lá também, ok? Dito isso, queridos, agora nós vamos entrar aqui numa leve introdução à obra, né, do Ray Edwards. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o próprio autor. Eu acho importante, né, a gente entender quem é a pessoa que a gente está lendo, né? Então, esse capítulo, ou melhor, essa parte não existe aqui no livro, tá? De uma forma tão aprofundada como eu trouxe aqui, mas só para você colocar os primeiros pezinhos na água e conhecer também o autor da obra a qual a gente vai estudar aqui juntos, tá? Então vamos lá pro meu Notion e vamos começar aqui a nossa imersão dentro desse livro. Ok, então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a obra, sobre o autor, tá? Eu acho importante isso. Aqui só para mostrar para vocês, esse vai ser o Notion que vocês vão receber com todas as informações, com todos os capítulos. Então, como eu falei para vocês, ó, não adianta vocês pegarem agora esse Notion porque só tem até o capítulo 1. A gente vai fazendo isso aos poucos, tá? Então é super importante. Nessa capinha aqui, basicamente você vai ter a capa do livro, vai ter, né, o nome do autor, o nome do livro, um pouquinho sobre o meu projeto, sobre o meu canal, o que eu faço. E aqui embaixo você vai acessar os capítulos. Hoje a gente vai cobrir apenas este daqui. Vai ser uma aula bem curta, bem rápida, só para você entender sobre o projeto, já se preparando aí, esquentando as turbinas para as aulas realmente que vão pegar fogo aí a respeito de copo, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o Ray Edwards, tá? Bom, sobre o autor. Bom, o Ray Edwards, ele basicamente aprendeu copy através de anúncios. Enfim, pela pesquisa que eu fiz, ele tinha, né, acesso ali a alguns anúncios, né, aqueles anúncios antigos, né, que a gente hoje em dia só vê em alguns sites, né, em alguns lugares esse material, então anúncios bem famosos, né, então assim, ele bebeu, né, dessa fonte. E acabou que ele entrou em contato aí com três, né, grandes nomes aí dentro da publicidade, dentro do copywriting, que foi o John Carlton, o Gary Halbert e o Dan Kennedy, tá? Então são três pessoas as quais ele acabou meio que se alimentando para poder aprender mais sobre copyright. E aí fica a dica aqui para você também, né? Esses autores, essas pessoas, né, deixaram obras, né, deixaram ah, bastante coisa que você pode aí utilizar para aprender e se aprofundar mais no assunto, né? Antes de mais nada, eu gosto muito dessa parte fundamentalista, né, do assunto. Então, eu acho que Copy diz muito sobre isso, assim, você deve beber da fonte destes autores. Aqui, então, o Ray Edwards traz uma frase que ele gosta bastante, que ele sempre repete, e aí, obviamente, você vai, né, provar que todo o sabor do meu inglês, que é o seguinte, a copywriting is selling. Whether online or offline, copywriting is about strategically delivering words that drive people to take some form of action. E traduzindo aqui ipsis literis para você. Copywriting é vender. Não importa se é um anúncio online ou se é offline,
Copywriting diz respeito a, estrategicamente, entregar palavras que movem as pessoas a tomar algum tipo de ação. Então, basicamente, é, se a gente fosse um pouco mais direto ao ponto aqui, a gente diria que copywriting é persuasão. Então, é uma maneira de você levar as pessoas a tomarem algum tipo de atitude, alguma coisa, né, alguma ação em relação ao que você deseja. E aqui eu acho que um ponto importante em relação ao próprio Ray Edwards é que ele é muito categórico ao afirmar sobre a responsabilidade que esse profissional tem ao ter acesso a esse tipo de poder, digamos assim. Porque muitas vezes a gente é, se depara com pessoas que utilizam dessa habilidade para empurrar produtos, né, serviços, coisas que não vão realmente trazer nenhum benefício ali para quem está é, sendo exposto a isso, tá? Então ele é muito categórico aqui em relação a esse ponto. Inclusive o framework que ele traz aqui como autoral tem muito disso, assim, ele fala bastante sobre isso, a gente vai estudar ele ali lá pelo capítulo 1, provavelmente, tá? Se não me falha a memória. Então, como foi um pouquinho da história do Ray Edwards, né? O Ray Edwards, ele era um radialista, né? Ele nasceu aqui nessa cidade, em Oklahoma, lá nos Estados Unidos, né? O Raymond Aaron Edwards. É um nome bonito, né, para uma cidade, né? Parece o nome da pessoa, mas enfim. Peraí que eu desci bastante aqui. Muito. E ele não fez nenhuma faculdade de marketing, não se formou, né? Teve essa formação formal, nossa, formação formal, bem redundante, né? Enfim, ele não se formou em marketing para trabalhar com copywriting. Eu acho que, sinceramente, isso não deveria, de fato, ser uma condição, como a gente chama, sine qua non, né? Para a qual não existe né? Uma outra diretriz. Eu acho que, na verdade, essa é uma habilidade que todo mundo deveria ter, de certa forma, né? A copy, ela não deveria ser restrita ali a quem trabalha com marketing, publicidade, enfim, esse é o meu ponto de vista. Eu, por exemplo, não sou formado em marketing, eu tenho uma pós-graduação em gestão empresarial, e aí, obviamente, dentro desse contexto tem bastante coisa de marketing, mas a minha formação é farmácia, né? Então, sou farmacêutico e tal, e, enfim, não é uma obrigação você ser, né, de uma área voltada à publicidade para você saber e conhecer sobre o copyright. Então ele não teve essa faculdade. Ele aprendeu justamente na prática ali do rádio, coisa bem antiga mesmo, né? E ele botava em prática, né, e todos os aprendizados dele ajudando alguns comerciantes né, e lojinhas ali, né, na região dele a vender mais. Então ele usava isso ali como prática. E esse aqui é um ponto bem legal, porque copy sem prática não funciona. Você pode ler todos os livros e, enfim, nossa, ter o acesso às maiores informações. Mas, na verdade, você só vai saber se a copy ela realmente funciona se você pôr ela na praça, né? Se você colocar ela para jogo, digamos assim. Então, a gente pode dizer que realmente fez uso disso e colocou realmente a copy dele para jogo e foi assim que ele aprendeu realmente de fato. Aí, nos anos 2000, no comecinho aqui, há 26 anos atrás, ele foi pro digital, né? Ele trabalhava basicamente no offline e acabou se tornando aí um dos copywriters mais requisitados dos Estados Unidos. Então, ele conta essa história, né? De quando ele era criança, ele lia, né, vários tabloides sensacionalistas, né? Que é essa Weekly World News aí, na casa dos avós dele. E achava incrível ali as matérias, né? Via aqueles anúncios, ele não sabia que eram anúncios, né? Até, enfim, ele crescer e tomar um pouco mais de consciência, e nada mais, nada menos, aqueles anúncios ali eram feitos por Eugene Schwartz, um dos maiores copywriters da nossa história, que inclusive escreveu Breakthrough Advertising, que está no nosso pipeline aqui, para vir para o canal também, pra gente estudar em breve. Então, vai ser incrível, estou bem animado para estudar esse livro e trazer aqui para vocês também. Então, ele teve 3 mentores. John Colton, que ensinou diretamente como escrever a copy. Então, o Gary Halbert ajudou ele a inventar boa parte dos métodos que o Ray utiliza. Então, você vai ver aqui uns frameworks, algumas coisas que ele usa. Então, veio muito do Gary. E o Dan Kennedy, que foi um consultor ali por trás do programa Renegade Millionaire. Não conheço esse programa, tá?
E, mas entendo que seja uma espécie de Jeff Walker da vida pela forma de lançamento, algo nesse sentido. E aí, obviamente, trouxe essa visão estratégica, né? Porque tudo bem, copy, ela é uma habilidade de persuasão através da escrita, através de design, através, enfim, de tudo que alimenta ali a comunicação. Mas existem N estratégias onde você pode utilizar, né, a sua comunicação. Você pode fazer lançamento, pode fazer perpétua, pode fazer funil de não sei o que, funil daquilo. E aí, obviamente, é muito importante que você entenda também de métodos de venda, de métodos, né, de estratégias ali de aquisição, tá? Então, foi o Dan Kennedy que trouxe isso pro Ray, tá? Muito bem. E aí, o Ray Edwards, ele tem o famoso framework pastor, né, o pastor. ah, ele criou esse método aqui, e aí vem muito do que ele acredita sobre o que deveria ser copyright, né, então a gente vai falar sobre esse framework mais à frente, mas só pelo nome você já, né, faz uma conexão ali de que provavelmente existe algo relacionado, né, ao pastor, igreja, enfim, é bem por aí, a gente vai aprender mais na frente. Então ele criou esse framework, que é a estrutura central do que ele ensina hoje mundialmente, tá? O fio condutor que ele utiliza para ensinar o que ele sabe sobre copy. Ele lançou essa Copywriting Academy em 2018, consolidando esse método, né, e o treinamento dele especificamente. E ele tem mais outros 2 livros, além do How to Write Copy That Sales, que é justamente esse que nós estamos estudando aqui, como escrever no copy que vende. Ele tem o Permission to Prosper, que é permissão para prosperar, e Read This or Die. Leia isso ou morra. Não sei, eu fiquei curioso a respeito desse livro aqui, mas ele não tem ele, tá? E aí ele tem também um podcast, The Ray Edwards Show, que ele, né, faz aí desde 2011. Ele já tem mais de 2.000 downloads, tá? Então, aqui embaixo você vai encontrar um pouquinho mais de informações sobre ele, um pouquinho mais sobre curiosidades sobre o autor. Então, de onde ele veio, bem de Nashville. Não sei se você conhece Nashville, mas é uma cidade, assim... Não sei se é uma cidade ou um estado, tá? Eu sou muito ruim de geografia, perdoem. Mas lá é bem comum esse negócio meio de country, não sei o que, música, sabe? Então, ele veio desse contexto, ele foi pro rádio, começou a fazer copy para pequenos negócios, depois fez uma transição pro digital, e hoje ele tem, né, a Copywriting Academy, que é guiada por ele, tá? Então, ele é casado, ele vive em Washington, cristão, obviamente. Pastor vem muito disso daqui, por ele ter essa visão, né, de pastor, suas ovelhas e tal. E ele é um cara que fala abertamente sobre conviver com Parkinson. Então, né, o Ray Edwards tem Parkinson. Ele já tá bem velhinho já também. Ele ainda é vivo, tá? Se você procurar o Instagram dele, você vai encontrá-lo. Inclusive tem um canal dele aqui também, então ele é bem famoso. Então tem alguns blogs, ele tem podcast. E aí, obviamente, que aqui é um claim, né? Assim, um disclaimer aqui nosso do canal. E que tem muita coisa autopromocional, né? O próprio livro aqui começa com várias pessoas falando, né, sobre ele, nossa, o Ray, não sei o que, fez isso. Então, ele estima, né, que já vendeu 500 milhões em receita, né, que já gerou isso para as pessoas para que ele trabalhou. E fala que é o copywriter mais bem pago do mundo, mas, assim, são coisas que ele mesmo diz, né? Então, assim, a gente não tem como confirmar se é exatamente esse número, se foi isso mesmo que ele fez. Então, assim, que é aquela coisa, né? Mas ele trabalhou ali pro Tony Robbins, então assim, o cara, no mínimo, sabe alguma coisa, né? Então, não é à toa que está aqui o livro dele e ele é uma das pessoas mais citadas aí sobre o assunto, tá? Então, esse aqui é um breve resumo sobre o autor. Então, era o que eu queria trazer para vocês a respeito, né, dessa obra, nesse comecinho. É uma aula pra gente botar os pés na água, entender quem é o autor, entender quem é essa pessoa, de onde foram as fontes, né, que o fizeram aprender. Então veja que o Ray, que hoje é uma referência em copyright, bebeu da fonte dos grandes, maiores copywriters do mundo. E aí, se você tiver em dúvidas de como começar a fazer os seus estudos por aí também, tá aqui o Ray pra, né, pra não me deixar mentir. Vamos beber da fonte dos melhores, tá? Então, essa foi a primeira aula aqui dessa nossa série. Não perca a próxima aula, a gente vai para o capítulo 0, vai falar sobre a introdução do copywriting e depois a gente vai entrar mais aprofundadamente em como vender sem empurrar,
mercadoria para as pessoas. Ok? Um grande abraço, então a gente se vê na nossa próxima aula.